Olá, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos neste nosso culto de quarta-feira da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus para cada um que está nos ouvindo nesta noite. Desejamos as bênçãos e a graça de Deus, a paz do Senhor sobre todas as famílias da igreja, os familiares dos irmãos da igreja, que a bênção do Senhor alcance a todos, né? Que Deus nos abençoe. Nós estamos vendo nas quartas-feiras, no nosso culto de quarta-feira, dentro daquele projeto Orando por Sua Família, né? E nós temos pedido para que as pessoas coloquem o nome da sua família, pode colocar aqui no nosso vídeo, né, aqui embaixo. Também no grupo da igreja, lá no grupo do WhatsApp, coloque o nome da sua família, tá? E nós estamos, dentro desse projeto, Orando por Sua Família, estamos fazendo o estudo resgatando o ideal divino para a família. Nós temos visto aqui na palavra de Deus que existe um ideal divino para a família. A família não está ao léu no mundo, mas Deus tem um propósito para a família. E nós temos buscado, nesse estudo, aprender qual é o propósito de Deus, quais são os princípios, né, que nós devemos nos apegar e resgatar esse ideal divino para a família. Nós já vimos aqui dois princípios: o princípio da complementaridade, quando um complementa o outro, nós somos imperfeitos, nós temos diferenças, homem e mulher, né, o casal, mas um complementa o outro exatamente nessa diferença. E também vimos o princípio da unidade, né, que é importantíssimo. Os dois se fazem uma só carne, que é o propósito de Deus. Deixará o homem pai, mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Deve viver em unidade. O casal deve perseverar neste princípio, foi o que vimos na semana passada, e da unidade, em busca do conhecimento das diferenças individuais. O casal deve se conhecer. A pessoa deve se conhecer a si própria e conhecer as suas virtudes e os seus defeitos, né? Que é o mais difícil, né? E um deve complementar o outro e viver nessa unidade. O casal deve viver em unidade para realizar o projeto de Deus. E os seus projetos, os seus sonhos, né, como casal, como família, devem ser realizados juntos. Não cada um com um lado, cada um com seu sonho particular, com seu projeto de vida. Mas os dois são uma só carne, devem viver em unidade, realizando os projetos e sonhos juntos e compartilhando seus temores, compartilhando ansiedades, compartilhando frustrações, para que também possam experimentar a vitória, tudo junto, né? Então, na busca da unidade, é salutar observar os seguintes fatores que nós vamos observar agora vendo ainda o papel da complementaridade, unidade, os princípios, né? Então vamos observar os seguintes fatores: o papel de cada cônjuge. Qual o papel do marido? Qual o papel da mulher? O homem, segundo a Bíblia, nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, tá? Abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 29. Efésios 5, 25 e 29. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha, a Bíblia, ela traz muitos ensinamentos que deixam muitas pessoas surpresas, né? Porque muita gente, principalmente as pessoas que não conhecem a Bíblia, pensam que a Bíblia defende o machismo, a subjugação da mulher. A Bíblia não defende nada disso, pelo contrário, a Bíblia combate. A Bíblia defende
o viver, o casal vivendo nessa complementaridade, unidade, e cada um tem um papel específico. E não é fácil desempenhar o papel. Não é fácil para o homem e não é fácil para a mulher. É um desafio, não é? O homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha só, o homem tem um desafio muito grande, muito alto, muito elevado. Porque o amor de Cristo pela igreja é um amor perfeito. Então, como que nós, imperfeitos, podemos amar a esposa como Cristo amou a igreja? Você vê que é um desafio elevado, que a gente tem que perseguir esse desafio o tempo todo. Não é o tempo todo que Deus permite que um casal viva junto, e pela vontade de Deus, o casamento é até que a morte os separe, não é até que as crises venham, né? É até que a morte os separe. Então tem que buscar isso o tempo todo e se esforçar por isso. O homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deve cuidar dela como parte mais frágil. E calma aí, que as feministas não gostam de ouvir isso, esse negócio de frágil, né? Frágil aqui não é que a mulher seja aquela pessoa molenga, sem personalidade, aquela pessoa, aquele bichinho como uma lesma. Não, não é isso não. Frágil aqui é fisicamente, a concepção da mulher é mais frágil, né? Então o homem deve cuidar da mulher como parte mais frágil, mas a mulher é forte de caráter, tá? A mulher é forte moralmente. Então isso é o mais importante. O homem deve cuidar da esposa, deve ser o líder do lar. Todavia, vivendo com entendimento a vida comum do lar. Então, o texto de Efésios, capítulo 5, 25 a 29, diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E o texto de 1 de Pedro, nós não vamos ler, 1 de Pedro 3,7, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, anota aí, né? Diz que o marido deve viver com entendimento a vida comum do lar. Ou seja, o marido não deve fazer do seu lar uma pensão, um lugar onde ele chega só para tomar seu banho, trocar de roupa, comer e dormir, e no outro dia sair de novo. Não, tem que haver um compartilhamento da vida comum do lar. O marido deve se envolver nessa vida comum do lar. Isso deve prestar atenção. Inclusive a Bíblia diz, Pedro também fala, que se o marido não viver essa vida comum do lar com entendimento, as orações dele não serão nem atendidas por Deus. Então, atenção, maridos, viver a vida comum do lar. Você sabe o que está acontecendo no seu lar? Quais são as angústias do lar? Quais são os desafios? Quais são as carências do lar? Viver essa vida comum do lar é muito importante. Compartilhar com a esposa as preocupações com os filhos. Tem homem, tem marido que nem sabe em que escola o filho estuda, em que série ele está. Quando tem reunião na escola, a gente vê pais chegando e perguntando para nós professores de que sala é meu filho, fulano de tal. Ele nem sabe a série que o filho está, ou seja, é o marido que não vive a vida comum do lar, não sabe o que está acontecendo, não sabe as carências.
Pedro diz que o marido deve viver a vida comum do lar, com entendimento com o seu cônjuge, com a esposa, porque senão a sua oração nem será atendida. Agora a Esther vai falar sobre o papel da mulher, né? Os dois têm desafios, viu? É verdade, grandes desafios, né? Pensamos aí um pouquinho no papel do marido dentro do lar e agora vamos pensar um pouquinho no papel da esposa, né? E ainda neste capítulo 5 de Efésios, no verso 22, nós lemos assim na palavra de Deus: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, de 22 a 24, que nós acabamos de ler, e vemos aqui a vontade de Deus para a mulher dentro do casamento. E é algo que muitas mulheres se espantam, se rebelam, achando que isso é algo injusto. Como que pode a palavra de Deus ordenar que a mulher seja submissa ao homem, ao marido? Se nós pararmos para analisar todo o contexto da vontade divina para o casamento, nós vamos perceber que isso não é uma tarefa injusta. Fácil ela não é, como a tarefa que Deus também entregou ao marido não foi uma tarefa fácil. Nós acabamos de ver que Deus ordenou que o marido ame a sua esposa como ao seu próprio corpo, e tendo a Cristo como exemplo, como Cristo amou a sua igreja. Nós podemos ver que em todo tempo a palavra do Senhor está nos ensinando com a figura de Jesus Cristo e a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Então, na sua palavra, na palavra de Deus, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. E a esposa deve amar o seu marido e se submeter a ele. A ordem, para nós mulheres é que nos submetamos ao nosso esposo, mas uma submissão inteligente, uma submissão com entendimento de qual é a missão do marido, de qual foi a missão que Deus entregou ao marido dentro do lar cristão. Então não é uma submissão no sentido de se tornar um capacho do marido para que ele faça aquilo que ele quiser, da forma como ele quiser, sem entendimento. Aqui nós estamos falando de um casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista de Deus. Então a submissão que nós mulheres devemos ao nosso marido é nos submetermos com inteligência, aceitando a hierarquia que o Senhor deixou dentro do lar cristão. Tanto é que a Bíblia fala: a esposa reverencie a seu marido. E nós podemos ter um exemplo de reverência quando nós olhamos nas conjunturas militares, que um militar ele presta continência, reverência ao seu superior, hierarquicamente falando. E isso em nada tem a ver em dizer que aquele superior
seja de uma qualidade melhor enquanto pessoa, né? No seu todo. E assim acontece no lar cristão, na família, na criação de Deus. Homem e mulher foram criados de forma iguais, no sentido de que foram estruturados com inteligência pelo Senhor Deus, mas cada um com uma estrutura diferente, e ele concedeu a cada um papel diferente. Ele delegou uma função diferente para cada um. Para o marido, ele delegou a função de ser líder do lar, portanto, de cuidar e de ser o responsável. E para a esposa, ele delegou a tarefa de se submeter a esta missão que ele entregou ao marido. Então, a mulher é submissa à missão que Deus entregou ao marido. E ela é a ajudadora idônea do seu marido na realização da sua missão dada por Deus. Então, é uma submissão voluntária, de forma inteligente. Ela deve se submeter ao seu marido como ao Senhor, porque foi o Senhor que assim honrou, assim ordenou. E ela deve honrar e ajudar o seu esposo como uma companheira idônea. Temos mais versos bíblicos, mas que não dará tempo de lermos, mas então destacamos, e fica aí pra gente isso. A submissão da esposa ao marido é uma submissão voluntária e inteligente. Não é o marido que impõe a submissão à esposa, mas é a esposa que se submete voluntariamente ao seu marido com alegria, com inteligência, sabendo que esta é a vontade de Deus para que o lar funcione de forma ideal no propósito divino. São muitas coisas a serem faladas, mas que por hoje vamos ficar por aqui, não dá para continuarmos, mas é interessante compreendermos que cada um, cumprindo o seu papel, estará cumprindo da forma como Deus ordenou para a construção de um lar feliz. Amém. Então, gostei muito da palavra da Esther, falou muito bem. A mulher, ela é voluntária nessa submissão. O homem não impõe. Se o homem impuser, já está tudo errado. E outra coisa para os homens, viver a vida comum do lar com entendimento, tratando a esposa com dignidade, uma pessoa digna de amor, de respeito, de compreensão, de carinho. Tá? E os dois são parceiros na construção dos projetos de um lar feliz. Nos projetos, nos sonhos, os dois são parceiros. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar e vamos encerrar essa parte e estaremos conversando no grupo do WhatsApp lá da igreja e orando uns pelos outros no nosso culto de hoje. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos virtualmente, mas ligados no amor de Cristo. Abençoa cada um que neste momento participa conosco. Abençoa cada família, que a tua graça, a tua paz, o fortalecimento, Senhor Deus, o socorro em todas as angústias, problemas, crises, ó Pai, esteja com a tua mão estendida para socorrer, Amém. Para dar, Senhor Deus, solução para cada problema, abençoando esses lares, em nome de Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém, Amém, Senhor. Até a próxima oportunidade. Até lá.